Meus irmãos, bom dia. Assim como o ano, né, e o tema do ano nosso de educação está chegando ao fim, nós também estamos chegando ao fim desse livro. Acho que só mais uma aula e nós finalizamos ele. Alguns dos capítulos eu acabei condensando porque acabou que seria muito repetitivo algumas coisas que a gente já tinha tratado tanto na conferência como nas aulas aqui com o pastor Augusto e em algumas ligações que a gente estava fazendo com o ensino brasileiro, e acabou que eu acabei falando de coisas mais na frente dentro daquele contexto, e aí eu acabei condensando um pouco, condensando alguns capítulos, e por isso a gente está caminhando aí para o fim. Ô, Jéssica, consegue abaixar um pouco? E por isso a gente está chegando ao fim do livro. Então, basicamente, para encurtar um pouco esse início, basicamente o que eu quero tratar com vocês hoje são dois pontos. O primeiro ponto seria qual é a nossa postura em nome, quando nós assumimos, né, uma postura em nome da tolerância. Esse é um primeiro ponto, que é o título do capítulo 10 desse livro, em nome da tolerância. Qual é a postura que o cristão tem tido em relação a essa expressão, né, em nome da tolerância? E a segunda questão que eu queria tratar com vocês hoje, o segundo ponto, é sobre como as consequências daquilo que a gente já viu antes, do pensamento secularista, materialista e especialmente da questão da teoria da evolução, como isso tem mostrado e se demonstrado na sociedade através do determinismo biológico e as consequências disso na influência sobre a moralidade. Então, como esse conceito evolucionista que estão lá sendo ensinado às nossas crianças está passeando para uma questão de determinismo biológico, como isso está acabando influenciando na moralidade a partir do determinismo. Então, de início de conversa, e para a gente iniciar essa aula, a palavra tolerância é uma palavra que nos nossos dias, especialmente nos nossos dias, ela é uma palavra cheia de emoções. Ela vem carregada com certas emoções. Então, uma pessoa que é taxada de intolerante, logo é uma pessoa que não é humana, é uma pessoa que ela não vive conforme o cristianismo bíblico. Se a pessoa é intolerante, é uma pessoa que é de difícil convívio. Então, ninguém quer ser taxado de intolerante, porque essa palavra e o significado dessa palavra, ela já traz à nossa memória uma série de fatores emotivos, emocionais. Sentimentos são criados em nós a partir dessa palavra, seja a tolerância, seja a intolerância. Sendo que o grande problema é que a palavra em si, que já tem a emoção embutida nela, você vai ver também que essa palavra tem tido uma ressignificação, saindo do conceito original dela, para que as pessoas passem a usar essa palavra como bem lhe entende. E uma das questões que eu queria ler com vocês agora, que é uma citação ou uma observação que o autor faz, é como essa divergência que existe naquilo que você mais ou menos imagina de tolerância e aquilo que o mundo está falando de tolerância acontece, esse duplo padrão, ele não parte simplesmente da ignorância, mas é, na verdade, uma construção de alguns intelectuais para que exista realmente esse duplo padrão na interpretação de uma palavra. Por exemplo, eu só estou dando um exemplo da palavra tolerância. Então, o autor diz o seguinte: Herbert Marcuse foi um intelectual radical da moda da década de 1960, que acreditava que a tolerância
e a liberdade de expressão serviram principalmente aos interesses dos poderosos. Herbert Marcuse já é conhecido de muitos irmãos. Ele ficou conhecido aqui no Brasil, se eu não me engano, especialmente através dos escritos de Fernando Henrique Cardoso. E ele está dizendo aqui, liberdade de expressão e tolerância está a serviço dos poderosos. Então, Herbert Marcuse ele incentivou de forma aberta a intolerância contra os movimentos de direita e a tolerância para com os movimentos de esquerda, para restaurar, assim, o equilíbrio entre opressores e oprimidos. Argumentava ele que a doutrinação de alunos e a censura profundamente generalizada dos opressores seriam necessárias e precisava começar na faculdade. No final dos anos 80, muitos dos duplos padrões incentivados por Marcuse estavam em voga. Então veja só, o que é que o autor, esse intelectual, né? Quando a gente fala de intelectual, geralmente a gente só acha que é uma pessoa, penso bem, não, um elogio, né? Mas existem muitos intelectuais, né, usando esse termo, que contribuíram para a propagação de conceitos demoníacos, de heresias dentro da igreja, e aqui especificamente o marxismo por meio desses intelectuais, e estamos tratando aqui especificamente de Herbert Marcuse. Então, o que é que ele defendia? A tolerância e a liberdade de expressão, elas precisam ser poldadas dos opressores. Os opressores não podem ter liberdade de expressão e nós não podemos tolerar o discurso desses opressores. E aqui entra mais uma vez aquilo que a gente chama de guerra de linguagem, porque quem define quem são os opressores e os oprimidos? Se você pegar a ideia anterior, né, logo do início do marxismo, era sempre colocando a disputa de classes entre burgueses e proletário. Mas nós já vimos na linha aqui, depois desse conceito, e nós vemos especialmente nos nossos tempos, que sempre é colocado entre opressores e oprimidos aquilo que esses intelectuais taxam de opressores. Então começam a fazer uma guerra da sociedade entre os diferentes. Então você vai ver uma guerra entre ricos e pobres, uma guerra entre brancos e negros, uma guerra entre sulistas e nordestinos. E todo esse tipo de conflito faz parte da estratégia de dividir a sociedade, e a partir do momento que eles taxam por exemplo, os ricos como opressores, naturalmente, segundo eles, eu posso taxá-los de intolerante, discurso de ódio, e agora eu posso cercear a liberdade de expressão desses determinados grupos. Breno. Em casa, o pai é o opressor e o filho é o oprimido. Então, todo esse conceito é o seguinte: quem aqui acha que é certo um opressor oprimir uma determinada pessoa? Todo mundo é contra. Não tem uma pessoa que eu conheço, pelo menos aqui na igreja, que acha bacana uma pessoa ser oprimida. Ninguém acha. Inclusive, oprimir é antibíblico. Não é os ensinos que partem do Evangelho. Mas a grande questão é que o termo do que é oprimir foi redefinido na nossa sociedade. E quando eu trouxe o tema aqui de que qual tem sido a postura dos cristãos em nome da tolerância, é porque o que nós vimos na história, o que nós estamos vendo caminhando na história, são os cristãos com medo de ser taxados de intolerantes, com medo de ser taxados de radicais, cederem à pressão e passarem agora a entrar o mundo para dentro, não só da igreja, mas para dentro das casas, para que eles pareçam pessoas tolerantes,
que eles pareçam pessoas bacanas, para que eles pareçam intelectuais. E quando nós vamos dizer, por exemplo, nas faculdades que eu citei na aula passada, Princeton, Yale e Harvard, quando foi que eles começaram a decair? Quando foi que eles começaram a abrir para o liberalismo? Quando foi que as teorias mundanas, evolucionistas e tudo, começaram a entrar dentro dessas faculdades? Foi justamente quando essas faculdades abdicaram da confessionalidade. Quando as universidades começaram a abdicar da confessionalidade, que eles tinham a Bíblia como regra de fé e prática, quando eles começaram a abrir mão das doutrinas dos apóstolos, quando eles abriram mão daquilo que eram as diretrizes da faculdade, tentando parecer ao mundo pessoas abertas e para trazer um debate intelectual na academia, foi quando eles começaram a derrocar. Eu trouxe para vocês aqui, rapidamente, uma das diretivas que tinha a faculdade de Harvard em 1936. Qual era o objetivo que a faculdade tinha para os alunos? Olha só o que tinha escrito na diretiva. Que cada aluno seja instruído de forma plena sobre e incisivamente pressionado a considerar bem o objetivo final da sua vida e estudos: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, citando João 17:3. E assim colocar Cristo como o único fundamento de todo o sólido conhecimento e aprendizado. E tendo em vista que só o Senhor concede sabedoria, cada um se ponha seriamente em oração secreta para buscá-la nele, fazendo uma citação direta de Provérbios 2, versículo 3. Meus irmãos, isso era a diretriz de Harvard. É o que eles diziam, que o estudante ele devia, em primeiro lugar, que seus estudos eles serviam para que eles pudessem glorificar a Deus, para que eles conhecessem mais de Deus e para que eles conhecessem mais de Cristo. Se você for lá na universidade hoje, você vai ver museu lá, que é um museu que fala sobre a evolução do ser humano, utilizando inclusive aquelas imagens que já foram comprovadamente mostradas, que eram imagens falsas produzidas, do evolucionismo, que eu me esqueci o nome dele, do alemão, produziu um livro, e que já foi visto que essas imagens da evolução foram manipuladas, mas até hoje está lá no museu, mostrando a evolução. E o que é que aconteceu entre essa diretiva de 1936, de 1685, perdão, 1636 e os tempos modernos. O que é que aconteceu? Abandono da confessionalidade. Meus irmãos, isso ele está diretamente ligado também a esse abandono à confessionalidade e o que tem acontecido com as igrejas. Então, tomando como base a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque outras igrejas têm também suas confissões, mas tomando como base a nossa denominação, para falar da nossa denominação, porque nós vemos dentro da nossa denominação diversas aberrações quando nós vamos visitar alguma igreja. Igrejas evangélicas, presbiterianas, que às vezes elas parecem mais com seitas neopentecostais do que igrejas reformadas. Porque houve um abandono da confessionalidade. E quando nós abandonamos a confessionalidade, é como se nós destruíssemos alguns muros que nos ajudam a nos manter na linha. É quando nós lemos o Credo de Niceno no domingo passado, quando fala da Trindade, e que aqueles que não creem na Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo, eles não podem ser salvos, é protegendo a igreja para dizer, aquelas pessoas que dizem que Cristo não é Deus, eles não são cristãos. Então aquele papo que nós
Muitas vezes escutamos que Cristo é simplesmente um mestre, um ser evoluído que passou na Terra, mas que ele não é Deus. Nós não podemos chamar essas pessoas de cristãos. Elas não são, porque negam Cristo. Porque Cristo é homem e Cristo é Deus. Então, o abandono da confessionalidade faz também que não só as instituições educacionais, mas com que a igreja ela comece a dar vazão a todo tipo de pensamento herético dentro dela. Então, isso é um primeiro alerta para nós cristãos. Em todas as nossas áreas, em tudo que nós vamos fazer, nós não podemos abrir mão da nossa confessionalidade para que pareçamos tolerantes, para que pareçamos pessoas intelectualmente evoluídas. Porque foi assim que começou a derrocada de todas essas universidades americanas que nós citamos. E se você for olhar, por exemplo, no Brasil, a Universidade Mackenzie, que tem uma chancelaria presbiteriana, tem tudo, mas quando você vai ver, tinha até um tempo atrás uma professora chamada Márcia alguma coisa desse nome, que é claramente a favor do aborto, claramente contra o cristianismo, fala descaradamente a favor do feminismo, que era uma das professoras lá. O que é que aconteceu? Como é que é a Universidade Mackenzie hoje? Universidade como qualquer outra, onde professores, vários e vários professores ímpios, ensinam impiedade dentro de uma universidade que tem uma chancelaria presbiteriana. Então, o abandono da confessionalidade, não só no nome, mas no ensino, faz com que nós faz com que a igreja, as instituições educacionais, em todos os âmbitos, acabe absorvendo o mundo em vez de influenciar. Então esse é o primeiro alerta. Meus irmãos, não caiam nesse papo de nós precisamos criar pontes. Nesse sentido, tá? Não, nós precisamos abrir para diálogo. Veja só, os muros muitas vezes são para proteger a cidade. Se o inimigo está vindo e você, em vez de construir muros, você faz uma ponte para que o inimigo entre dentro da sua cidade e destrua, você está demonstrando que você não entendeu nada de guerra. É uma guerra que nós vivemos com o mundo. A única ponte que nós temos que construir é a ponte onde nós criamos para pregar o evangelho, para que essas pessoas se arrependam e creiam na mesma fé que nós cremos. Essa é a ponte que nós temos. E aí nós vamos utilizar o nosso dia a dia, uma pessoa no trabalho, uma pessoa que estuda com você, e nós vamos ver em pontos de contato, pontos comuns, para começar um diálogo e poder pregar o evangelho. Mas jamais trazer esse diálogo e abrir mão dos nossos princípios para que pareçamos tolerantes à luz do mundo. Então, o que é tolerância, meus irmãos? É seguir conforme a palavra de Deus. Nós não vamos sair batendo nas pessoas que discordam da gente. Nós não vamos sair por aí tentando conquistar pessoas para o evangelho de Cristo, como os muçulmanos fazem, por meio da força. Ou você se converte ou você morre. Não é assim que a palavra de Deus está ganhando a terra e conquistando. É por meio da pregação do evangelho. E, meus irmãos, a vingança pertence ao Senhor. Façamos o trabalho da igreja, não cedamos aos conceitos mundanos e propaguemos o evangelho. A porta da tolerância, diz o autor, havia sido aberta em nome do espírito do jogo justo e do espírito pacífico. O mundo falava para essas universidades, especificamente aqui ele falando de Harvard, né? Vocês, na verdade, não são acadêmicos. Vocês são religiosos. Acadêmicos somos nós. A teoria científica parte de nós.
essa teoria de vocês é uma teoria religiosa. Para não ser taxados como anticientíficos, abriram as portas para isso dentro das universidades. Para um pensamento múltiplo, para múltiplos pensamentos dentro da universidade. Então, esse é um alerta. Cuidado com o diálogo e percebam, todas as vezes isso acontece, sempre. Quem abre mão dos princípios, quem abre mão das questões são os cristãos. Um evolucionista, um darwinista, um materialista, ele jamais abre mão daquilo que eles acreditam. Mas os cristãos, com medo de serem taxados, abrem mão para parecerem legais diante do mundo. O segundo tema, né, que a gente tratou, e que eu falei que queria abordar com vocês, que é a partir desse pensamento que entrou na faculdade, tem entrado por meio da igreja, alguns pastores, inclusive, tentando conciliar a teoria evolucionista com a escritura sagrada, alguns pastores conhecidos que tentam fazer esse arranjo, não é só na faculdade, dentro da própria igreja acontece isso. Esse pensamento que entrou nas universidades, na igreja, levou ao pensamento que eu falei que ia tratar com vocês, do determinismo biológico, influenciando, inclusive, na moralidade. O autor ele deu outro título, ele chama assim, o argumento das pessoas dizendo assim, meus genes me forçaram a isso. Meus genes me forçaram a isso. E tem uma série de exemplos que ele traz aqui, de algumas pesquisas científicas que vão sendo coletadas. Eu não tenho como é que eu posso dizer aqui? Eu não sou um especialista nessa área que ele está tratando, mas algumas observações a gente consegue fazer. Ele trata um exemplo aqui que eu achei interessante, gene da gordura. Então, segundo essa pesquisa, eles conseguiram constatar que pessoas gordas e que eram ávidas a comer coisas gordas, gordurosas, frituras, esse tipo de coisa, elas tinham genes que em pessoas magras eles não encontravam. Eles chegaram na conclusão que esses genes fazem a pessoa ter vontade dessas coisas e por isso elas comem e elas são gordas. Aí, o que é que acontece com isso? O meu autocontrole, a minha luta contra a gula, que é um pecado, a minha luta contra para ser uma pessoa moderada, para eu conseguir ter uma alimentação mais adequada, tudo isso não é pecado. Na verdade, eu sou vítima de uma enzima que faz eu sentir vontade de comer. Então, se eu tenho aqui uma barriguinha mais avantajada, talvez eu tenha sido vítima, desse gene que está presente no meu sangue. Eu não quero tratar aqui da pesquisa e de como eles fizeram o método científico, nada disso, mas é para mostrar que uma das conclusões que esse estudo chegou é dizer que você não pode, por exemplo, criticar uma pessoa que é gorda, porque ela é, na verdade, uma consequência disso tudo, desse conjunto de fatores que fazem ela ficar dessa forma. E nós esquecemos que a gordura em si, ela é um problema de saúde. Quanto mais pessoas obesas, pessoas que desenvolvem obesidade mórbida, quantos problemas são decorrentes dessa situação? Então a questão não é simplesmente estética, mas é uma questão de saúde. Então e claro, vamos ser bem francos, a gente tratou de beleza aqui em outras aulas, em especial em algumas pregações. O corpo saudável, ele é mais belo, ele atrai mais. Mas em última instância, por quê? Uma pessoa que está acima do peso,
né? Não todas, né? Tem pessoas que são mais gordas assim, tem taxa melhor do que os magros. Eu não estou generalizando nesse sentido. Eu estou dizendo que é um problema de saúde e precisa ser tratado como tal. E agora, nós estamos vendo aí diversas questões de rede social. Quando a pessoa fala que a pessoa precisa emagrecer, você está sendo gordofóbico. Né? Médicos que simplesmente estão olhando as taxas lá, estão dizendo, olha, você tem que emagrecer, porque do jeito que vai aqui, tá ruim. E eu vi isso, gente criticando o médico, dizendo que o médico queria impor a ele, né, uma imposição de beleza da sociedade. Quando o médico está olhando ali as taxas, está dizendo, meu filho, ó, tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo, porque senão você vai infartar. Um exemplo, né? Então, esse tipo de pensamento, você pode até pensar que é algo ilógico, mas se tudo que você imagina e se tudo que você tem é o evolucionismo e de que nós viemos ali daquela sopa primordial que depois se envolveu e que depois a gente teve uma evolução para um outro animal e que chegou no animal onde teve uma bifurcação entre os macacos e nós, e que tudo isso não passa de questões químicas aleatórias que fizeram nós chegarmos aonde nós estamos aqui, e que nesse sentido nós somos como animais, e então, se tudo isso foi acidentalmente, todo o nosso raciocínio, tudo que nós somos, também é acidental. Então isso, meus irmãos, começam a criar em nós um distanciamento da responsabilidade humana sobre o que nós podemos, o que nós temos que fazer e o que nós não podemos fazer, e passa a considerar o ser humano como um acidente. Ah, ele faz isso porque o genes dele está mais para esse lado. Ah, ele faz isso porque a sociedade influenciou ele. Nós não desconsideramos os fatores externos, mas em última instância ele faz, e nós cremos que todos nós somos pecadores. E nós damos vazão muitas vezes ao nosso pecado. Uma outra questão, ainda tratando disso, por exemplo, quando a pessoa ela é colocada diante do medo, né, e de alguma coisa que vai acontecer, e ela, né, de alguma forma tem que buscar uma saída, já tem algumas pesquisas que mostram a produção, aí tem eu estou vendo aqui, 2 médicos, né? Aqui, a produção de adrenalina aumenta no corpo. E nós sabemos que esse aumento de adrenalina faz com que pessoas elas tenham uma capacidade de maior força, de correr mais rápido, e tudo isso. Né? Então é o seguinte, a ideia tem medo, o corpo produz adrenalina para que você reaja a alguma coisa do fator externo que aconteceu por aí. E isso você já tem pesquisas, porque fizeram estímulos, né, viram lá observacionalmente, quando a pessoa era estimulada, viu a taxa e tudo isso eles conseguiram chegar a essa conclusão. Mas se você pegar e simplesmente tirar uma foto e ver ali, naquele momento, que a pessoa está com medo, está com a taxa alta de adrenalina, eu poderia chegar, sabe aqui em conclusão? A adrenalina gera medo. Então veja só, porque a gente sabe que não é a adrenalina que gera medo, mas, por exemplo, um estímulo de medo gera adrenalina. Porque, de acordo com questões observacionais, chegou a essa conclusão. Mas por que eu estou tratando disso? Porque tem uma série de desequilíbrios químicos do nosso organismo que os grandes especialistas eles não conseguem chegar em qual é a causa daquele desequilíbrio químico, certo? Mas que eles estabelecem um remédio para que aquele desequilíbrio químico não aconteça mais, seja hormonal, seja enzimático e coisa e tal. E eles chegam na conclusão que aquela pessoa tem a doença, e essa doença é o quê? É ter esse desequilíbrio químico, e medicam essas pessoas.
E com o passar do tempo, você vê determinadas pessoas, especialmente eu estou falando aqui em questões psíquicas, né, de doenças mentais, e você vê pessoas que nunca conseguem sair dessas medicações. E elas viram dependentes dessas medicações e tudo o que acontece elas só conseguem manter o equilíbrio químico a partir dessas medicações. E que se você vai ver que se tirar, a coisa desanda. Mas por que isso acontece? Porque não se sabe a causa. Então, até um psiquiatra famoso nos Estados Unidos, Theodore Dimple, né, ele falando um pouco sobre esse assunto, e ele estuda muito a fundo isso, ele vai dizer, por exemplo, que as pessoas no escritório dele agora nunca mais chegaram dizendo que sentem uma tristeza profunda. Todo mundo agora só tem uma doença: depressão. E ele não nega as questões ali que podem levar à depressão, mas ele diz que as pessoas hoje não conseguem mais diferenciar o que é infelicidade por uma circunstância, por um parente que morreu, por alguma situação da vida, por uma dificuldade que você está passando no casamento, por uma dificuldade que você está tendo com seu filho, e você tem uma infelicidade momentânea ali e que dura por algum tempo, e essas pessoas já estão sendo carregadas para um tratamento de remédios e não resolvem a causa raiz. E as pessoas passam a ser, mais uma vez, uma vítima de um determinismo biológico e nunca responsáveis por aquilo que eles fazem. E isso é uma consequência de você pensar conforme e coerentemente com a doutrina, a teoria evolucionista. E por fim, para vocês entenderem um pouco das consequências que isso chega na moralidade, é que eu não sei quantos de vocês viram isso, mas um livro que estava sendo utilizado nos Estados Unidos, especialmente em escolas de Nova York, mostrando um caso, aliás, não em Nova York, um fato em Nova York que foi relatado nesse livro. É um livro que estava sendo distribuído nas escolas americanas, de um caso onde dois pinguins machos, né, em Nova York, ali como se fosse não é o zoológico que chama, mas é como se fosse um parque lá onde tinha esses pinguins. Esses pinguins pegaram um ovo que tinha sido abandonado, um ovo de pinguim, e eles cuidaram daquele ovo ali, e aquele ovo foi chocado, o pinguim nasceu, e esses dois machos cuidaram daquele pinguim ali, e isso estava sendo utilizado dentro das escolas para mostrar que a homossexualidade era algo natural. Eles utilizavam esse caso para pegar e dizer assim: olha aí, um par de homens pode sim adotar um menino, um par de homens pode sim cuidar de uma criança. Afinal de contas, veja um caso aqui no reino animal dos pinguins. E aí o autor cita um outro livro, não esse, mas um outro livro, onde um especialista nessa área do reino animal, ele falando sobre como isso acontece até a palavra é errada, né, utilizar, mas o homossexualismo dentro do reino animal, e ele começa a dar exemplos. Os pinguins, olha aqui, acontece isso, pássaros aqui, cachorros e tudo isso ele bota para chegar no final a uma conclusão. É natural. Tem no mundo. Logo, para eles, por quê? Se nós temos esse pensamento, que nós partimos do reino animal, né? Segundo o que a teoria evolutiva diz. Então, por quê? Se tem isso no reino animal, por que então nós vamos ser contra isso aqui na nossa sociedade? E isso, meus irmãos, se você não tiver vacinado e pensar em primeiro lugar que a premissa já está errada, se você for pensar logicamente, de acordo com as premissas que eles dão, vocês vão chegar nessa conclusão também.
Então, o fato da premissa já estar errada, por mais que logicamente a conclusão esteja correta logicamente, ou seja, sem falácias lógicas nas consequências que você tem, você diz, rapaz, tá lógico. Mas você tem que entender que a premissa, de onde saiu todo o raciocínio lógico, já estava errada. Então nós temos que ser vacinados contra isso. E quando nós abrimos para o debate e nós deixamos que o mundo ele determine os termos dos debates, nós já estamos perdidos. Porque nós estamos pensando logicamente dentro das premissas erradas. Aí o autor ele faz o seguinte. Ele pega e diz, para considerar os animais, vamos considerar os animais. Ele vai pegar o exemplo de uma águia, de uma águia, de uma determinada região, onde quando você tem dificuldade de pegar comida, ela escolhe o filhote lá, que é mais fraco, ela mata o filhote e dá de comer para os outros. Aí ele pega um outro exemplo do reino animal, onde quando o animal, no que a gente chama, tá ali num período fértil, os outros estupram, usando essas palavras, não querem saber da vontade do outro animal. Ele pega um outro exemplo que mostra os animais, quando eles estão no meio da rua, eles têm as suas relações e estão pouco se lixando para o que está acontecendo à sua volta. O cachorro, como numa passagem bíblica fala, né, que os cães voltem ao vômito, tem muitos cachorros que comem o próprio vômito. Os porcos, eles se debruçam na lama. E aí o autor vai chegar na seguinte conclusão. Se é porque existe no reino animal, nós devemos tolerar na raça humana, por que então vocês são contra o canibalismo? Por que vocês são contra o estupro? Por que vocês são contra e acham nojento uma pessoa comer o seu próprio vômito? Não acontece no reino animal, não é, entre aspas, natural. E o que acontece é que essas pessoas pegam esses casos que fazem parte daquilo que eles defendem, dão uma maquiada e começa a falar sobre moralidade através dessas questões. E quando um cristão questiona e diz assim, mas não foi Deus que fez? Não foi Deus que fez o pinguim, um exemplo? Por que ele permite que isso aconteça? Porque é natural. Logo, se é natural, você não pode ser contra. Então, o raciocínio é que é natural, é normal, e se é normal, é moral. Toda a moralidade acaba sendo construída em cima desse tipo de falácia. Enquanto nós, como cristãos, sabemos que a moralidade ela só pode partir de um lugar, de um único ser que é absoluto, que é o nosso Deus, o da verdade. Então, meus irmãos, quando a gente fala contra esse tipo de teoria, quando a gente fala que dentro da igreja tem que ser mantida a confessionalidade, por exemplo, para expulsar essas pessoas que tentam juntar o evolucionismo com a Bíblia, ou então que tentam chamar ali toda a parte criacional de alegoria, dizendo que aquilo não foi como foi criado, na verdade é um ponto ali, nós temos que rejeitar esse tipo de coisa. Porque se nós aceitarmos isso, aceitarmos essa premissa, nós vamos ter que pensar a partir delas. Então, se eu começo a pegar o evolucionismo, darwinismo, eu junto com a doutrina bíblica, uma série de princípios bíblicos, para que eu não abdique da premissa que eu assumi lá atrás, vão ter que ser redefinidos. Como a gente já disse aqui em outras situações. Porque eu tenho um pensamento marxista e porque isso para mim é a premissa de como eu tenho e a lente como eu tenho que ver o mundo,
Então eu passo a olhar para a Escritura e fazendo com que todos os textos passem por meio dessa lente. Então, cuidado, para que em nome da tolerância, em nome da construção de pontes, nós não cedamos a nossa confessionalidade, nossos princípios, e passemos então a chegar nessas conclusões. Porque se nós pensamos conforme o que eles dizem ou estabelecem como verdade, consequentemente, as nossas conclusões vão ter que ser iguais a deles. Porque senão nós estamos sendo incoerentes com aquilo que confessamos. Alguém tem alguma questão? Alguma observação? Não? Vou pedir para Alisson fazer uma oração final, por favor. Amém. Os estão liberados e até mais tarde.